Olá para todos. Hoje é 14 de setembro de 2020 e eu queria nesse momento refletir um pouco com vocês sobre algumas ideias que eu venho tentando amadurecer, né, ao longo desses últimos meses por conta da situação como nós temos vivenciado de isolamento e de necessidade de pandemia. Já deixo informado que o vídeo é longo, mas eu espero que vocês me acompanhem até o final. O que eu tenho me questionado é sobre nossa participação como cidadãos, né? Como é que a gente participa nessa sociedade como cidadãos. E aí, procurando uma definição, eu vou ler aqui minha pesca. O que é ser um cidadão? Segundo o dicionário online, uma das vertentes de ser cidadão é você ser um indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, por estes garantidos, e desempenha os deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos. Ou seja, participando da sociedade, dentro de um Estado de direitos, você tem direitos e deveres. E esses são seus modos de participar na sociedade. Com as atribulações do dia a dia, com toda essa correria, o que acontece? A gente foca muito nas nossas condições de direitos, né? Ficamos sempre em busca dos direitos. A gente ouve falar que tem um pequeno direito e corre atrás dele, mas a gente não se policia para compreender como a máquina do Estado funciona, para saber quais são os nossos deveres como cidadão. E a gente precisa saber os nossos deveres como cidadão, para que os nossos direitos sejam muito mais garantidos. E, desse sentido, é importante saber que o Estado, falando do nosso Brasil, ele é federativo. Nós temos a máquina municipal, que envolve todos os municípios do Brasil, os estados, a máquina estadual, e a máquina federal, certo? Então, a gente tem que pensar em como agir dentro de cada um desses três entes federativos. Não existe a nossa participação dissociada desse entendimento. E antes de mais nada, que fique claro, todos somos seres políticos. Ser um ser político é um ser que está dentro da sociedade e que atua nessa sociedade. Tem várias formas de atuação. Você pode atuar ativamente ou passivamente. Se você atua passivamente, você é um cidadão guiado. Se você atua ativamente, você é um cidadão de fato, um cidadão de primeira classe. Ser político não é ser candidato e nem eleito a vereador, a governador, a prefeito, a presidente, nada disso, certo? Políticos somos nós que votamos, que trabalhamos, que pagamos impostos, e que podemos ter nossos direitos garantidos a partir do momento que corremos atrás. Porque se a gente ficar esperando, nada vai cair. E é um dos deveres do cidadão cobrar, certo? A vida está cada vez mais atribulada e a gente não precisa também ficar correndo de assistir jornal todos os dias, ler textos informativos sobre a política nacional, estadual, municipal, todos os dias. Mas a gente precisa ter um mínimo, sim, de informação sobre quem são as pessoas que nos representam e o que elas estão votando e colocando lá como nós. Porque somos nós. O que vale para um tem que valer para todos. Este é o Estado democrático de direito. Então, precisamos estar atentos. Há muitas pessoas que se destinam dentro das redes sociais, que são ótimas para divulgar informação, a seguir a vida de famosos, a seguir realidades que estão muito distantes das suas, né? Segue ali como fã pessoas que vivem realidades totalmente distintas das suas e esquece de seguir os seus vereadores, senadores, deputados, prefeitos. Não importa se você votou no vereador, ele é seu representante. Ele tá ali para representar você. Você tem que seguir ele. E quando eu digo seguir, é seguir de perto. É você tá lá no Instagram,
no Facebook, na rede social que ele criar, você tem que estar lá. Seguindo a Câmara de Vereadores, seguindo a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, você tem que estar lá seguindo. E saber o que ele tem de ideia sobre cada ponto que lhe interessa. Dos pontos mais complexos, divergentes, aos pontos mais simples. Você precisa saber o que esse vereador faz. Então, se na sua cidade o seu vereador não procura ter um Instagram, um Facebook, um contato com você de alguma forma, ele não está interessado em saber. Ele não está interessado em fazer de forma transparente a participação dele na política. Ele precisa se atualizar com as novas tecnologias. E eu não tô falando só de publicar em diário oficial, porque a gente sabe que a maioria da população não tem condições de ver diário oficial. Ele precisa estar lá, pronto para lhe dizer, olha, vai ser votada essa lei e eu voto da seguinte forma. E você tem que estar cobrando isso. Esse é o seu dever de cidadão. Não espere que porque você votou nele, ele vai fazer o certo, sem a sua vigilância. A sua vigilância é que faz com que a máquina pública funcione. E você precisa entender isso. Enquanto você não entende isso, você só cobra. Você só se acha no direito de algo. Você não sabe qual é o seu direito. O seu dever como cidadão de primeira classe, cidadão participante, cidadão ativo, é cobrar que os seus representantes políticos façam o que você quer. Porque o Estado, em bom português, não é a casa da mãe Joana. O Estado é a casa do povo. O Estado é o povo. Nós somos políticos. Nós pagamos nossos impostos para que eles sejam gastos de forma correta, limpa, transparente, de acordo com o que a gente pediu no momento do nosso voto. E fazer uma diferenciação clara nesse momento de eleição. O que o meu vereador me traz de proposta dentro do meu município? Qual é a proposta real dele? Ele vai trabalhar pelo quê? Saneamento básico? Educação? Segurança? O que ele vai propor para ser feito? Quem é ele? Qual a história dele? Onde ele trabalhou antes? O que ele fez? O que ele faz? Como a comunidade vê ele? Ele é um representante público e nós temos que escolher os melhores dentre os melhores. E anotar muito claramente o nome dele. Pegar um papel e colocar lá e toda vez que for votar alguma coisa, ligar para ele ou procurar saber na rede social dele como é que você vota. Olha, eu votei em você, eu quero saber como você vota. Porque esperar que ele faça o bem sem que você participe disso é uma ilusão que muitos continuam mantendo. E é por isso que nós temos políticos que não trabalham e viraram pessoas que trabalham como políticos. Ser um representante do povo não é um trabalho. É um serviço à comunidade que você presta por tempo determinado. Você precisa ter uma profissão. E quando eu falo ter uma profissão, eu estou dizendo uma profissão digna. Você pode ser porteiro, professor, padeiro, motorista, advogado, médico. Isso é uma profissão. Você é um empregado doméstico, você é um vendedor, você é um carteiro, você é um comerciante, você é uma dona do lar que cuida da sua família dentro dos seus conceitos, dando e preservando a sua família. Então você tem lá a sua profissão, tem lá a sua vida. Mas o serviço público, como representante do povo, não é uma profissão. Vereador não é profissão. Ele é eleito por tempo determinado para seguir o que nos é de interesse, a nós todos. Dentro do meu município, ele tem que me servir nos meus interesses e o interesse do povo em geral. Ele não vai fazer uma lei para beneficiar o grupo do bairro. Ele não vai fazer uma lei para dizer que um bairro vai ter mais benefícios do que outro. Ele tem que fazer uma lei, ele tem que propor, né, e fazer, votar, e insistir na discussão dessa lei antes de tudo, que beneficia a todos. Calçamento, estrutura sanitária, escolas, transporte escolar. E eu falo muito da educação porque eu sou educadora. Então, eu preciso que os meus representantes dentro do município encarem a educação como prioridade. E eu estou lá para cobrar. Todos precisamos fazer isso, certo?
dentro das nossas limitações, porque não estamos o tempo todo disponível a isso. Mas se a gente, dentro da nossa limitação, faz a nossa parte, colabora com quem está fazendo, divulga a informação correta, precisa, sem ficar com disse-me-disse, passando fake news, passando notícia falsa como se fôssemos pessoas sem qualquer tipo de instrução. A gente sabe o que está fazendo de errado. Preste atenção na informação, lê direito, procura a fonte e repassa se você tem certeza de que está fazendo a coisa certa. Vamos fazer isso para ser cidadãos de primeira classe, cidadão participante ativo. E não apenas aquele que pede a cesta básica no momento da eleição e depois passa 4 anos reclamando. Tá reclamando de quê? Do que você mesmo colocou lá para te representar? O político, ele é o espelho do eleitor. Há situações em que maiorias vencem e esse político não vai representar a maioria. Mas porque quando você ficou calado e omisso, você permitiu isso. Quando você diz tanto faz quem vai entrar e quem vai sair, você está dizendo: eu sou o boi, eu sou a manada, eu vou seguir em frente. Não é assim. A política precisa de você. E eu falo especificamente com os jovens. Eu comecei a votar com 18 anos. Eu não perco a eleição. Quando eu, infelizmente, não posso estar no meu domicílio, eu vou lá e justifico. Mas eu faço questão de viajar e votar. E vou fazer questão novamente esse ano de viajar e votar. E sei quem foi o meu vereador eleito. E ele sabe quem sou eu. Porque eu mando mensagem, eu cobro, eu vejo em quem ele votou. Eu tô lá, perto dele, mesmo à distância. Então a gente precisa ser cidadão de primeira classe. Não estou o tempo todo, não sigo todas as leis, não consigo. A realidade impede, somos massacrados por uma avalanche de informação. Mas eu fico de olho em quem tá de olho, e quem tá de olho me passa alguma coisa e eu corro atrás. E aí eu sigo eles. Eles me têm lá como fãs. Não aquele fã passivo que curte, acha tudo muito bonito. Mas aquele fã real, aquele fã que acompanha e quer saber o que está sendo feito. E que vai cobrar. E só vai ser reeleito se tá lá participando e trabalhando. E aí vale mandar foto do dia a dia, porque eu quero saber o que foi que fez no dia a dia. Não tem lá de segunda a sexta? Se eu trabalho cumprindo meu horário, cadê meu vereador? Bora, vereador, fotinho de manhã. Tô batendo meu ponto, eu quero saber. Fez o que hoje? Cadê sua agenda? Conversou com quem hoje? Sobre o quê? Ah, ficou lendo leis? Ótimo, manda foto você lendo leis. Eu quero ver lá. Eu cheguei, eu votei em uma vereadora, mulher, que me identifico. E ela fez um vídeo lendo uma proposta de lei ao vivo e eu lá acompanhando. Fiquei lá 40 minutos, ela lendo, eu escutando, um ouvido na escuta atenta e não tão atenta, porque o outro era nos meus afazeres, mas eu estava lá. E ela leu pra mim e explicou a posição dela. E eu não falei pra mim, foi uma live, todo mundo podia entrar e ver. Naquele dia, acho que tinha umas 46 pessoas. Poucas dentro do universo que votou nela, mas haviam 46 pessoas que queriam, que podiam naquele momento. Então, é preciso que o representante te represente. Ele tem que prestar contas do que ele faz. E aí, me estendendo, porque eu vou me estender, como eu disse, o vídeo não é curto, eu vim falar sobre a questão da nossa participação dentro da sociedade e dentro dos nossos espaços. E eu quero passar para o espaço da escola pública em que trabalho. Não a escola em que trabalho especificamente, mas a escola pública como um todo. A escola pública, ela é um espaço democrático. Ela é um espaço que deve ser de formação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos próprios profissionais que trabalham lá dentro da escola. É um espaço em que a sociedade se deve ver representada. E se eu estou dentro desse espaço escola e não sei como esse espaço escola funciona, eu não tenho como cobrar as melhorias desse espaço escola. Se eu não entendo que existe uma rede municipal, uma rede estadual e uma rede federal pública
que são diferentes e que se conectam entre si, que também tem uma rede municipal, estadual e federal privada, eu vou achar que é tudo uma coisa só, e não é. Eu preciso saber onde eu estou. E eu estou num espaço público, ele é diferente do espaço privado. Em que meio do espaço público você está? Na entidade municipal, na entidade estadual, na entidade federativa? Qual? Onde você se encontra? Saiba quais são as regras do jogo. Procura saber como você vai fazer aquele espaço ser democrático de verdade. E aí a gente vem aquelas perguntinhas. Eu fiz algumas perguntinhas aqui. Quais são as regras da escola? Tem estatuto? Tem agremiações? Ou seja, as pessoas se reúnem em grupos de pais, alunos, mestres, comunidade para se sentirem representadas? Será que elas fazem esse papel? Porque a participação dentro da sociedade como um todo, a gente aprende na escola. A gente aprende na escola a ser político, ativo e participante. E aí vem aquelas outras perguntas mais. Eu posso me perguntar assim, eu recebo uma comunicação adequada sobre as informações da minha escola? Aonde eu posso perguntar sobre isso? O que eu devo ler para saber? O que eu devo saber para poder cobrar? Não adianta você querer que a escola faça a mágica de te colocar no mundo preparado, seguro, atento, flexível, trabalhador, humano, sem você fazer a sua parte. E é você, não é o outro. Se eu tenho um filho na escola, eu preciso aprender sobre aquele processo e fazer meu filho ser uma criança, um adolescente capaz de estar dentro daquele processo ativamente. Se eu sou um estudante, eu tenho que procurar saber qual é a parte que me cabe da minha ação. E quando é que a minha ação pode ser ativa de fato. Eu posso querer ser um representante de classe, um representante dos estudantes de uma escola, mas eu quero saber o que está acontecendo. Olha, eu conheço a lei está escrita dessa maneira. Isso acontece? Olha, o meu representante foi lá cobrar isso. Eu vou apoiar o meu representante. Eu vou me colocar ao lado dele. A gente precisa atuar e não apenas cobrar direitos. Porque os direitos não vão cair em cima de você como se fossem conquistados por um belo sorriso. Eles não são assim. Eles são conquistados na luta. Cada um dos direitos e deveres que nós temos hoje foi com luta. A educação é luta e você tem que continuar lutando cada dia. O professor, ele precisa saber quais são as regras do jogo. O que pode, o que não pode, quais são as leis. E ele procura saber. E ele tá lá, pronto. A coordenação pedagógica pode estar disposta, incentivada, querendo estar com você nessa luta. Mas se você não quiser lutar, você vai nadar e se afogar na praia, sem alcançar novos horizontes. Porque ninguém vai fazer sem que você seja ativo e participativo. Eu trouxe essas questões porque eu acho que são necessárias pensar o tipo de cidadão que a gente quer ser. Então, eu pego do ponto de vista dessas novas eleições dos vereadores e da atuação na escola pública. A gente precisa cobrar, mas cobrar com base. A gente precisa entender o que está sendo votado, saber o que está sendo feito. Acompanhar não apenas aquelas imagens bonitas que estão lá nas redes sociais, mas dá uma olhadinha no projeto. Vê lá no Diário Oficial. Pede algum grupo de compartilhamento. Confirma se a informação é verdadeira. Vai lá e se coloca. Se coloca com base. Não se coloca só para pedir. Eu vi muitos casos de pessoas que ficavam pedindo saneamento básico nas suas ruas, nos seus municípios. E aí, depois de muito tempo pedindo, vai lá na prefeitura e descobre que a rua já está constando como assaltada. Foi gasto dinheiro público e ninguém sabe como, porque a rua não está asfaltada. E isso acontece porque as pessoas cobravam através de redes sociais. Não ligavam para ter protocolo, não solicitavam o retorno do protocolo, não corriam atrás para saber quando e como aquela obra foi feita, até que um indivíduo
juntou com outro indivíduo, correu atrás e descobriu. E aí, as investigações começam, a gente tem várias instâncias para que tudo isso aconteça. Precisamos ser mais atuantes. Tanto nessas eleições para vereadores, quanto dentro das escolas públicas, pois é lá que nós formamos o cidadão de primeira classe, atuante e participativo. Para começar a finalizar essa fala, nós precisamos repensar também constantemente as armadilhas sociais que tentam nos colocar em cabrestos. Essas armadilhas sociais nos dizem que quando a gente quer participar do meio político, ou é se elegendo, ou é estando como pau-mandado de vereador. E não é isso. A gente se coloca no meio político procurando saber as propostas desse vereador, procurando saber o que ele vai fazer, o que ele quer, quais são as intenções dele, quem o acompanha, qual a história dele. A gente participa não apenas cobrando, mas propondo. Olha, vereador, tal rua está sem fazer. O senhor pretende fazer um projeto para isso? Correr atrás de um projeto para isso? Olha, vereador, o bairro onde eu moro falta água. Quais são as suas ideias a respeito disso? Com quem o senhor pretende trabalhar a respeito disso? Qual a sua qualificação para estar aí? É porque entregou muita cesta básica a alguém? É porque era uma pessoa sociável dentro da comunidade? A gente precisa saber qual é a história de cada um. Ele não precisa ser uma pessoa que fez grandes coisas, como a gente está acostumado, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, olha tudo isso. Mas ele precisa ser uma pessoa comprometida, que tem entendimento do que está fazendo, que sabe o que é ser um vereador. Porque muitos não sabem o que é ser um vereador, quais são as atribuições reais de um vereador. Tem coisa que o vereador promete que não é obrigação dele. É um direito nosso. A obrigação dele é fiscalizar para que aconteça. Mas é um direito nosso. Então a gente tem que estar atento a isso. Dentro dessas armadilhas sociais que nós nos colocamos, nós precisamos, em algum momento, virar a chave. Esse momento, ele urge. Nem todos viraram a chave, nem todos vão virar. Mas eu sou uma andorinha, que com muitas outras podemos fazer o verão. Certo? Para finalizar agora, com toda certeza, esse vídeo ele não é direcionado a uma pessoa, a duas pessoas. Ele é uma reflexão. E como reflexão eu me coloco do meu ponto de vista, que é de mulher, preta, trabalhadora, funcionária pública com muito orgulho, porque estudei para isso. Estudei para ser professora, estudei para ser coordenadora pedagógica e estudei para passar no concurso público e servir ao público. E como servidora pública concursada, digo não a essa reforma administrativa que está tentando colocar em nós, servidores públicos, a responsabilidade pelas corrupções e irresponsabilidades que estão acontecendo por representantes públicos que não sabem o seu papel. Porque eu e muitos que estão no chão da escola sabemos o nosso papel. Estamos ali, junto com muitas dificuldades, juntos aos nossos estudantes, família e comunidade, fazendo cada dia um pouquinho o nosso papel. Nem sempre na mesma escola. Às vezes, mudando dos entes municipais, estaduais e federativos, mas cumprindo com a nossa obrigação de servidor público sempre. Então, deste papel e deste lugar, eu peço a cada um de vocês que, ao pensar em votar num vereador, pense qual é o compromisso dele com sua cidade. E ao estar na escola e ao atuar dentro de uma escola, atue de forma participativa. Não seja mais um a ser levado por disse-me-disse, por fake news, por desinformação e a ser colocado num cabresto, como por muito tempo a sociedade brasileira foi colocada em cabrestos à base de ditaduras. Nós não vivemos mais ditaduras, podemos lutar e perseverar contra isso. Então, eu desejo a todos coragem
para as eleições municipais e enfrentamento numa educação democrática, participativa e real para os brasileiros.